E aí, galera? Tudo bem? Joia? Como é que estão as novidades aí? Todo mundo em casa? Tranquilo? Enfim, né? Enquanto descansa, carrega a pedra. Eu espero que esteja em casa mesmo, tá? Não é pra ficar batendo perna na rua, não, hein? Ô, nada de beijo na boca também não, que não pode não. Brincadeira, galera. Olha só, nós paramos aí na última aula com as revoluções inglesas, beleza? Nós falamos da primeira etapa, a Revolução Puritana, e falamos também da República de Cromwell, ou Cromwell, beleza? Mas eu vou fazer uma recapitulação aqui bem rápida para ninguém ficar viajando na maionese, tá? As revoluções inglesas. As revoluções inglesas são duas revoluções, tá? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Tá? O motivo, a definição básica dela, né, foi uma reviravolta, foi uma mudança política na Inglaterra que possibilitou a ascensão dos burgueses ao poder político. Isso daí vai abrir espaço para a Revolução Industrial. Tanto que eu comentei com vocês que eu não ia nem. Que eu estava analisando ainda se eu ia cobrar em prova essa matéria ou não, porque o que interessava para mim era a Revolução Industrial para vocês entenderem completamente todo o processo. Tá? Então aí, ó, tá, quais são os antecedentes das revoluções inglesas? A gente tem que lembrar, vamos lá, o último rei que a gente tinha visto era Henrique VIII, beleza? Aquele do anglicanismo. Quando Henrique VIII morre, aí entra Elizabeth I. Elizabeth I, ela expande o domínio inglês, beleza? Com vários esquemas de pirataria, né? Enfim, o que interessa pra gente aqui na nossa matéria é que a economia inglesa cresce exponencialmente. A burguesia fica tão feliz, o parlamento inglês, que ele propõe fechar, dar carta branca para a Rainha Elizabeth governar, né, tranquilamente, pois eles estavam ganhando muito dinheiro. O problema é quando ela morre, ela não tem filhos. Então quem sobe no lugar dela é um primo dela, que é o Jaime I, esse maluquinho aí. O Jaime I ele tem o apoio da nobreza, tá? Mas ele não tem apoio do parlamento, composto pela burguesia, né? A parte burguesa. Ele não tem apoio da burguesia porque a economia inglesa começa a cair. Ele não era tão popular quanto a Elizabeth e também não era tão hábil em administrar a economia como a antecessora. Tá? Isso daí faz com que ele comece, que a monarquia inglesa comece a perder prestígio, beleza? Ele termina o governo dele relativamente tranquilo, né? Sem, assim, a única coisa que tem que ter é que ele era anglicano, então ele faz uma perseguição lá religiosa também a católicos e puritanos, ou seja, ao invés dele incentivar o crescimento econômico, ele se preocupa com picuinhas, né, em conflitos religiosos entre católicos e puritanos, beleza? E perseguindo esses caras. E para isso ele aumenta os impostos, tá? Ele aumenta os impostos para aumentar essa perseguição e também garantir o seu luxo e ostentação, que ele também não era nenhum santo. Ele gostava de uma festinha, ele gostava de uma bibibi, ele gostava de um luxo, beleza? Ele termina seu governo, tá? Sem conflito, o negócio é que vai acumulando esse descontentamento da população por parte do governo, beleza? Quem o sucede foi Carlos I, tá? O que Carlos I faz? Primeiro ele diz que ia garantir o parlamento aberto. Não, eu vou garantir o parlamento aberto, eu não vou ser um rei absolutista e eu vou subir. Aí ele sobe, vira rei, só que ele não cumpre sua promessa. Ele fecha o parlamento. Isso aí deixa a população, né, deixa os, os cabeças redondas, né, o Gentry, os Yeomen, né, o grupo que defendia o parlamento muito chateado com ele, tá? E ele continua com aquela ostentação, que para os puritanos era um absurdo, tá? Festas, tá? Baixaria, assim por diante. Ele gostava de uma cachaçada, gostava de uma mulherada, entendeu? Se é que me entende essa questão. Tá? Então, para os puritanos, que eram os calvinistas, tá? Fazendo gancho com a matéria do ano passado, a Reforma Protestante,
eram os calvinistas, e isso daí para eles era um absurdo. Tranquilo? Aí o que ele faz? Né? O descontentamento por parte da população vai crescendo contra o governo dele, e o que ele faz? Ele proíbe o puritanismo e o catolicismo na Inglaterra. Todo mundo é obrigado a ser anglicano. Aí, meu querido, a chapa esquenta. Inicia a Revolução Puritana, que são os puritanos e os católicos contra o governo de Carlos I. Simples. Beleza? Por trás disso, nós temos aí, por isso que fala Revolução Puritana. Por trás disso, nós temos a galera que defendia o parlamento, que eram os yeomen, que era o gentry, tá? Contra os absolutistas, que era a nobreza palaciana e o próprio Carlos. Beleza? Aí a porrada estanca. E os puritanos vencem. Beleza? O rei Carlos ele é decapitado e é proclamado a república na Inglaterra. Beleza? O que aconteceu? Quem sobe ao governo o parlamento é reaberto, tá? Eles decidem quem será o líder do parlamento, o primeiro-ministro, que seria assim. Quem é escolhido é Oliver Cromwell, esse sujeito aqui. Beleza? Oliver Cromwell, olha que pinta linda, maravilhosa dele, a verruguinha linda, maravilhosa. Oliver Cromwell, ele tem como objetivo do seu governo melhorar, ascender economicamente a Inglaterra, tirar a Inglaterra dessa crise econômica no qual os dois reis colocaram a Inglaterra. Beleza? E o que ele faz para isso? Ele cria os atos de navegação. Beleza? O que seriam os atos de navegação? Qualquer navio, qualquer país que queira fazer comércio com a Inglaterra deve utilizar navios ingleses para isso. Tá? Simples. Para quê? Para incentivar o comércio. Se você olhar e falar assim, pô, aí é sacanagem, né? Como é que vai fazer? A França vai abrir mão dos seus navios? A Portugal vai abrir mão dos seus navios? Cara, quem utilizava navios era a Espanha e Holanda. A França alugava navios mercantes, tá? A França alugava navios mercantes, tá? Portugal alugava navios mercantes. A Bélgica alugava, entendeu? Todos eles alugavam navios mercantes. De quem? Da Holanda. Entendeu?